Ó, agora eu vou fazer outro exemplo importante. Então, a gente viu no vídeo passado esse exemplo aqui do massa-mola amortecedor. Então, essa aqui é uma equação que vocês têm que ter muito em mente. E é aquela história que eu sempre falo, né? Ah, mas isso aí é física, não é matemática. Ó, quem fala isso tá equivocado. Isso aqui é física e é matemática. Inclusive, é a oportunidade para quem não entendeu isso de física, entender agora, porque na verdade esse é o jeito certo de entender. Beleza? Isso aqui é uma modelagem mais simples de um fenômeno que é importante em qualquer área da ciência exata, que é os fenômenos oscilatórios, possivelmente com amortecimento. Esse caso aqui que a gente fez, B igual a zero, é o caso sem amortecimento. Mas mesmo esse caso a gente não sabe ainda achar a solução geral. A gente soube chutar algumas soluções, mas ainda não sabemos a solução geral. E é importante saber, né? Eu quero descrever esse movimento oscilatório. Então, escrever esse movimento oscilatório é achar a solução geral. Então eu vou deixar aqui, tá, por enquanto, em aberto. Um exemplo que eu quero fazer, que tem a ver com massa-mola, mas é um outro jeito de você formular o massa-mola, é você pensar assim. Eu tinha comentado em sala de aula esse caso. Que é você pensar que o massa-mola ele é um modelo simples de uma coisa oscilatória, tem outras coisas oscilatórias que não são massa-mola, ou que não são esse massa-mola deitado, mas na lista mesmo tem uma suspensão de um veículo que não é um massa-mola deitado, mas a equação é a do massa-mola. A mesma coisa aqui, se eu fizer um massa-mola vertical, a gente vai ver que acaba caindo na equação do massa-mola, mesmo não sendo o mesmo massa-mola. Beleza? Então aqui como é que é o problema? Eu estou com um bloco pendurado verticalmente. E é a mesma coisa, eu estou interessado agora. Aqui vai ser meu zero. Beleza? E eu quero saber o quanto ele sai dessa posição de equilíbrio. Se eu, por exemplo, puxo ele um pouquinho para cá, a mola estende. E aí eu quero saber isso. Então, se eu faço isso e solto, esse x vai mudando, né? Então, na verdade, isso aqui é minha função incógnita. Beleza? O que vai acontecer aqui de diferente? Você vai ter, a equação vai ser a segunda lei de Newton de novo, massa vezes aceleração. Vai ter a força da mola, que vai depender do quanto que esse cara deslocou da posição de equilíbrio. Que é assim a força da mola. Se você quiser, você pode considerar a força de atrito, que vai ser assim. Beleza? Aqui o que tem de diferente, aqui não tem colchão de ar segurando esse cara, né? Então aqui não tem como você ignorar a força peso. Beleza? Então nesse caso, o seu EDO fica... Agora eu vou escrever sem o T para ficar mais curto. Fica assim. Vou passar tudo do lado de cá. Beleza? Então, de novo, massa-mola, mesma equação. Só que agora é não homogênea, né? Não tem como você ignorar a força-peso aqui. Beleza?
Mas, de novo, massa mola. Então, seja como você configure massa mola, seja verticalmente, horizontalmente, vai dar equações parecidas. Aqui você pode fazer uma coisa legal, você pode, uma observação interessante que tem a ver com o exercício da lista da suspensão. Suspensão é basicamente isso aqui, né? Basicamente a diferença é que na suspensão a massa é a massa do veículo, então é a massa que está sendo suportada aqui. E o teto vira o chão. Mas você, trocando o teto pelo chão, vê que e trocando os referenciais, você vê que dá a mesma coisa, a mesma equação. Então, aquela história que a gente comentou no começo do curso, o bacana de EDO é isso, fenômenos diferentes são modelados pela mesma equação matemática. Então, faz sentido estudar essa equação matematicamente. Uma coisa legal que a gente pode fazer aqui, é uma coisa que dá para fazer sempre que tem forças constantes, você pode mudar o referencial para não aparecer esse forçamento. Como é que você faz isso? É bem simples, ó. Você faz assim, ó. Deixa eu botar com observação, aqui é só porque é legal. Ó, passa tudo para cá. É, e aqui fica zero. Isso aqui é homogêneo? Do jeito que está? Não é homogêneo. Porque por mais que aqui seja zero, o termo não homogêneo está aparecendo aqui do outro lado, tá? Isso aqui continua não homogêneo. Não é porque eu mudei o forçamento de lugar que vai tornar homogêneo. Mas você consegue modificar essa equação, modificando o referencial, para ela ficar homogênea da seguinte maneira. Aqui, põe o K em evidência. E aqui que sobra? X mais mg sobre K, né? Que é uma constante. Beleza? Aí faz assim, ó. Chama, e x é uma função, né? Função incógnita. Chama isso aqui, esse x mais mg sobre k, de y. Tá? É um y de t, né? Porque é o x de t, mas isso aqui não, isso aqui é constante. Aí você consegue reescrever esse EDO usando o y ao invés do x. Vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar k vezes y, concorda? Essa parte final vai ficar k vezes y. Vai ser igual a zero. E aqui, se y é isso, vocês concordam que y', o que vai ser y'? Se y é isso aqui que está aqui dentro, ó, y', constante vai morrer, né? Vai ser x'. Então aqui bx' é by'. E aqui é a mesma coisa. Se y' é x', y duas linhas é x duas linhas. Então aqui vai ficar m y duas linhas. Então o que eu fiz? Eu mudei o referencial. Agora o meu zero, quando x é igual a zero, eu vou estar nesse número aqui, mg sobre k. Então se eu descrever meu movimento a partir desse referencial y e não desse x, o movimento funciona como se fosse um movimento sem força externa. Beleza? Que é o que acontece na suspensão do veículo. Vocês vão ver aqui
Agora é homogêneo, então aqui é não homogêneo em x, mas é homogêneo em y. Beleza? Então, só para vocês não estranharem na lista quando aparecer a suspensão, vai aparecer uma equação homogênea, é porque o referencial é tal que a força-peso foi... Você muda o referencial para a força-peso ser incorporada e passa a ser uma equação homogênea. Isso só dá para fazer com forças constantes, tá? Então é de novo a cara da equação. Mesma equação, massa-mola, que a gente conhece. Então, como eu falei, essa primeira parte, a gente não vai estar preocupado ainda em resolver a equação, só ver exemplos onde ela aparece. Beleza? Outro exemplo importante, por enquanto a gente está vendo exemplos mecânicos, né? Deixa eu ver um exemplo não mecânico, que também é importante, que é um exemplo que a gente vai ver ao longo do curso bastante, que é um exemplo de circuitos. Tá? Então aqui a gente vai começar com um circuito bem simples. E aí, de novo, você fala, ah, não, mas isso aí não é matemática. É sim, e é que nem o massa-mola. Quem nunca entendeu o circuito, até porque circuito é mais difícil de entender que massa-mola, né? Que é mais abstrato. Quem nunca entendeu o circuito, agora é a hora. Porque esse aqui é o jeito certo de entender circuito, é o jeito que eles foram entendidos. Foi com EDO. E como é que é o circuito? A gente vai considerar um circuito com os três componentes básicos de um circuito, que é, você tem uma tensão externa, fonte de tensão externa, uma voltagem, né? Que pode ser zero. Você tem um circuito, um componente lá que oferece resistência, tá? E esse componente, tanto pode ser um componente, uma pecinha que você coloca, quanto pode ser, você está modelando a resistência de toda a fiação e você modela como se fosse um componente que você colocou. E pode ser as duas coisas, beleza? Também você pode ter algo que acumula carga, né? Que é o capacitor. Esses carregadores de celulares é basicamente isso aqui. É uma resistência, e ligados, né? É uma resistência e um capacitor que você configura para a resistência para a tensão que chega lá no seu celular, chegar à tensão certa. E o capacitor é porque só a resistência não ia dar conta, né? Você tem que ter a resistência certa e acumular aqui a carga certa, e a carga que vai para o seu celular é a desse capacitor, ela vai soltando. Tanto que quando você tira qualquer carregador desses na tomada, ainda fica carregando alguns segundos, né? Que é esse capacitor soltando o restinho de carga. Quanto tempo demora para essa carga acabar é uma das coisas que você deduz quando você resolve as equações de um circuito. Beleza? Vamos fazer esse circuito aqui primeiro. Depois a gente põe um elemento a mais. Vamos fazer primeiro esse circuito básico. Para modelar o circuito, a gente tem que usar o equivalente das leis de Newton para circuito, né, que são as leis de Kirchhoff. Então você tem a primeira lei de Kirchhoff, tem a ver com você olha para as correntes que estão andando no seu circuito. Vou fazer de outra cor. E é basicamente uma espécie de conservação de corrente, né? Você olha para os nós do seu circuito, cada corrente que entra aqui, a soma das correntes que entra é igual à soma das correntes que saem. Só que a primeira lei de Kirchhoff aqui não vai ser muito interessante porque só tem uma corrente, né? A primeira lei de Kirchhoff é massa quando você tem, e a gente vai usar mais adiante, quando você tem circuitos acoplados. Tem uma corrente aqui, outra aqui, aí você tem outra aqui, aí você tem
Coisas interessantes. Mas aqui só tem uma corrente, então a primeira lei não vai servir. Lembrando quem é a incógnita pra gente. Isso não está claro ainda, né? Ó, você tem a corrente passa aqui, e à medida que o tempo passa, a corrente muda, né? Vai depender da voltagem, da resistência e tal. Então, uma das funções incógnitas é essa corrente. Algo que muda com o tempo, que eu não sei quem é. Beleza? Mas além da corrente, se eu tenho uma corrente passando num capacitor, esse capacitor acumula uma carga, né? Então aqui tem outra função incógnita. Já que essa carga muda com o tempo, então a princípio eu estou com duas funções incógnitas. Beleza? Então já está começando a aparecer a DO isso aqui, né? Como é que a gente modela isso? A gente vai agora para a segunda lei de Kirchhoff. E a segunda lei de Kirchhoff é assim, você pega a corrente, vai andando, dá um circuito inteiro, né? Você sai daqui e volta para cá, e você olha para a queda de tensão em cada componente. A segunda lei de Kirchhoff diz que a soma das quedas de tensão é igual à tensão externa total, que é essa que você escolhe. Tá? Então a gente tem que ver a queda de tensão na resistência, como é que é, e a queda de tensão no capacitor. A queda de tensão na resistência. A queda de tensão na resistência, tanto a queda de tensão na resistência e a queda de tensão no capacitor, é basicamente o que define o que é resistência e o que é capacitor. A queda de tensão na resistência, ela é proporcional a quanto de corrente passa ali, né? E essa proporcionalidade é justamente o que você chama de resistência. Beleza? A queda de tensão no capacitor é parecida. A queda de tensão no capacitor é parecido, só que é diferente. O que você faz é o seguinte no capacitor. A carga do capacitor ela é proporcional à queda de tensão no capacitor. Essa proporcionalidade você chama de capacitância. Beleza? E aí, a partir disso, você sabe a queda de tensão no capacitor. A queda de tensão no capacitor é 1 sobre a capacitância. Beleza? Então percebe que esses dois aqui, eles definem o que é, isso aqui define o que é resistência, que é essa proporcionalidade. Isso aqui define o que é capacitância, que é essa proporcionalidade. Beleza? É análogo aí à lei de Hooke, lei da mola. Beleza, então a soma das quedas de tensão vai ser o quê? Vai ser RI mais 1 sobre C Q igual a tensão externa total, que é essa aqui. Mas, então é isso. Agora, não é uma EDO ainda, né? Porque para ser EDO tem as funções incógnitas, mas ainda não tem as derivadas. Na verdade, eu tenho uma equação e duas funções incógnitas, né? Então isso aqui não dá para esperar resolver, né? Porque essa intuição que a gente tem algébrica, a gente espera para conseguir resolver ter duas, se a gente tem duas incógnitas, a gente precisa de duas equações, não é isso? Só que aqui essas funções incógnitas, elas estão relacionadas, né? Elas não são qualquer coisa, porque essa carga aqui tem a ver com essa corrente que passa aqui. Se eu estou num capacitor, a corrente que passa no capacitor está relacionado à carga que ele acumula. E a relação é bem simples, pensa assim, até intuitiva. Pensa só no capacitor e, e pensa na corrente que ele está botando no circuito. Corrente é o quê? São elétrons andando, né? Oscilando, na verdade.
Então, esses elétrons oscilando é variação da carga, né? Então, a gente sabe que a carga no capacitor e a corrente passando no capacitor tem uma relação bem simples. Simplesmente, a corrente que o capacitor libera é exatamente a variação da carga. Beleza? Então, na verdade, esse I que aparece aqui, na verdade, é uma derivada. É o Q'. Beleza? Esse 1 sobre C, de novo, a gente aqui no curso não está preocupado com unidades, tá? Quais são as unidades da capacitância. Então, para facilitar a nossa vida, para não ficar carregando 1 sobre C, vamos chamar logo isso de C. Mas só fazendo essa convenção aqui, tá? Para esse abuso de notação. Então, agora sim eu tenho uma EDO. E quem é a minha função incógnita? É a carga no capacitor. Uai, mas e a corrente no circuito? Se eu acho a carga no capacitor, para achar a corrente é só derivar. Beleza? Só que isso aqui é uma EDO de qual ordem? Do jeito que está aqui é primeira ordem. E é isso aí. Um circuito RC, que é esse circuito básico aí de carregadores, é uma equação de primeira ordem. E aí quem já fez experimento disso no laboratório sabe que tipo de coisa aparece. Pode aparecer. Beleza? Um fenômeno interessante de um circuito que a gente não está levando em conta aqui é o seguinte: se essa corrente começa a variar muito, ou muito rápido, a gente sabe que corrente variando cria campo magnético. Né? Então, se for uma corrente importante que está acontecendo aí, é bom você levar isso em conta. E aí você pode levar isso em conta botando esse componente que corresponde a esse campo magnético que forma com corrente variando. Escreve ele assim. E a gente diz que, né, quando você tem essa corrente magnética formada por variação de corrente, a gente diz que o circuito tem uma indutância. E a gente denota isso com essa letra L. Beleza? E como é que funciona a indutância? Desses componentes todos, ele é o mais abstrato de entender. Mas a ideia é pensar assim, ó, vamos tentar pensar como é que é a queda de tensão na indutância. Ó, a gente viu que para ter um componente magnético aqui, você tem que ter corrente variando, né? Isso já indica um pouco essa queda de tensão. Corrente variando é o quê? E linha, né? Se você não tiver corrente variante, se o seu carregador tiver ligado a uma pilha, não vai ter corrente variando, né? Aqui a fonte externa de uma corrente constante, e aí você não vai ter fenômenos eletromagnéticos. Só vai aparecer indutância quando tiver corrente variando. E a queda de tensão na indutância, o tanto que a indutância está funcionando, é o tanto que a corrente está variando. É proporcional ao tanto que a corrente está variando. Essa proporcionalidade a gente chama de indutância. Tá? Então, de novo, isso aqui define a indutância. Beleza? E aí, como é que isso muda no circuito? Muda que você vai ter mais uma queda de tensão, tá? Que você vai ter um componente a mais. Aí, quando você põe tudo na função, em função de uma função incógnita só da carga, o I' fica o quê? Ó, se o I é Q', o I' é Q duas linhas. Beleza? Então essa é a equação do circuito com todos os fenômenos, tanto de resistência, quanto de capacitância, quanto de indutância envolvidos. Beleza? Aí você pode achar, mas meio complicado, né? Ainda mais essa indutância, o que é isso? Aí, de novo, a força das equações diferenciais. Né? Percebe que essa equação é totalmente análoga
a essa aqui, ó. Totalmente análogas. Tem um forçamento, algo que vem de fora, né? Que no caso do circuito é a tensão externa. O que mais? Aí você quer entender, por exemplo, a capacitância. O que é a capacitância? Você pode, como essa equação elétrica tem uma equação mecânica que é a mesma equação, você pode fazer analogia entre esse fenômeno elétrico e esse fenômeno mecânico. Como é que você faz essa analogia? Só, essa a gente já começou, né? O análogo da tensão externa é a força externa que a gente aplica no massa-mola. Algo que a gente escolhe, né? Inclusive a gente pode escolher como sendo zero. Aqui também. A tensão externa pode ser zero. Qual o análogo da capacitância? Se você olha simplesmente na EDO, não tem segredo. Ó. Qual é o cara da função incógnita? Esse cara. Mas você pode até pensar por quê, né? Por que o análogo da capacitância é a mola? Aqui você tem o capacitor, tem esse efeito no EDO, e aqui você tem a mola, que tem esse efeito no EDO. Por que eles são análogos? Se você pensar um pouquinho, você entende. Porque qual o papel do capacitor no circuito? Armazenar carga, né? E qual o papel da mola, do massa-mola amortecido? Armazenar energia. Então, são dois dispositivos armazenadores. Beleza? Aqui, qual o análogo da resistência no massa-mola? Só você olhar a equação. Aqui tem um Q', vamos olhar quem está com X'. Quem é que está com X'? O amortecimento, né? E por que eles são análogos? Porque a resistência, ela dissipa energia, né? É a mesma coisa que o amortecedor faz aqui. Ele dissipa energia. Está oscilando, você dissipa para parar de oscilar. Beleza? E o cereja do bolo, que é esse indutor, que é o mais difícil de entender, o mais abstrato aqui, qual o análogo dele no massa-mola? A massa. Então, a indutância, ela dá uma massa para o circuito, no sentido que dá uma inércia. Né? Qual o papel da massa aqui no massa-mola amortecido? É ter essa inércia, essa resistência. O que é inércia? É uma resistência para mudar de velocidade. Né? Então, o que seria a inércia do circuito? Seria uma resistência para mudar de carga, né? Do Q'. Uma resistência para mudar de corrente, na verdade. É uma resistência para mudar do Q'. Aqui, massa é resistência para mudar o X'. Aqui, a indutância é uma resistência para mudar o Q', que é a corrente. Então, se você tem um componente magnético, isso te dá uma inércia, não fica tão fácil a carga mudar. Você começa a corrente mudar. Começa a corrente mudar, começa a ter campo magnético e isso dá uma segurada. Então a indutância é uma inércia do circuito. Algo que essa analogia seria difícil você fazer sem olhar para as equações, né? Só que quando você olha para as equações, elas pulam na sua cara, assim, beleza? Então a equação matemática que descreve o massa-mola amortecido é a mesma equação matemática que descreve o circuito RLC. E você pode usar isso para entender os dois fenômenos. Você pode fazer o contrário. Você quer simular um RLC, você quer simular uma suspensão, em vez de você botar uma mola e prender na parede, ver como ela arrebenta, você pode simplesmente montar um circuito com os parâmetros análogos do sistema mecânico e ali simular no seu circuito a sua suspensão. Que é uma coisa muito importante de equações diferenciais é essa, você poder simular fenômenos. Você não precisa montar uma suspensão para entender como ela funciona. Você pode montar um circuito RLC. E se você tiver um computador, você não precisa nem montar um circuito, nem montar uma massa-mola. Você pode programar essa equação diferencial e simular no computador antes de quebrar qualquer mola ou de estourar qualquer
rede elétrica aí com o seu circuito. Isso é bem bacana. Beleza? Para finalizar esse exemplo aparece na lista também. Vamos só observar que aqui você pode pensar num circuito que a sua resistência, ou sua capacitância, ou sua indutância, elas podem mudar ao longo do tempo. Né? Você pode fazer um circuito que naturalmente, ao longo do tempo, a sua resistência vai desgastando. E seu R pode ser uma função conhecida do T, se você sabe como é que essa resistência desgasta com o tempo. Beleza? Então aqui, a princípio, eu estava pensando em uma resistência dada, constante, e aqui, isso aqui seria uma equação de coeficientes constantes também. Beleza? Se o forçamento não é constante, não tem problema. O importante falar de coeficientes constantes é isso aqui. Só que eu estou querendo mostrar para vocês que num circuito é natural você pensar que a resistência pode mudar com o tempo. E você pode fazer a mesma coisa com capacitância. O que você quiser. E mesmo com a indutância você pode fazer isso. Você pode fazer isso inclusive no massa-mola amortecido, mas não é tão natural. No circuito já é mais natural. E a pergunta que eu faço é, se eu deixo esses coeficientes variar, deixa de ser linear a equação? E é importante vocês perceberem que não deixa, continua sendo linear. Tá? Linear não tem a ver com esses coeficientes variarem ou não, tem a ver com ter coeficientes. Né? Você só pode falar de coeficientes quando a equação é linear. Beleza? Então, a gente não resolveu nenhuma. A gente só começou a observar que esse tipo de equação, né, aparece muito. Né? Ó, apareceu aqui. Depois apareceu em outro fenômeno. Tá? E aí, por isso que a gente vai fazer um estudo matemático dessas equações. A gente vai estudar elas independente do fenômeno. Porque entendendo isso, você vai entender vários fenômenos ao mesmo tempo. Beleza?